Vamos iniciar aí a aula 2, que vai tratar de função exponencial, mas não só sobre função exponencial que essa aula irá dar seguimento. Nós também falaremos sobre a equação exponencial e a inequação exponencial. Então vamos começar. Bom, a definição. Uma função exponencial é definida de reais em reais não nulos positivos, definida por f de x igual a elevado a x. Então, um fator importante aqui é que a nossa incógnita ela vai estar no expoente, com a maior que zero e a também sendo diferente de 1. Então, isso seria o que nós vamos denominar de função exponencial. Vamos imaginar o seguinte: quando é que a função exponencial ela pode ter um gráfico sendo construído? Na verdade, a gente pode definir esse gráfico sempre que o expoente for uma incógnita, ou estiver presente no expoente uma incógnita. Então, um exemplo seria f de x igual a elevado a x. E aí a gente tem a primeira informação que é assim, o a maior que 1. Se o a for maior que 1, a gente vai ter a seguinte situação. Vamos pegar um exemplo aqui. F de x igual a 3 elevado a x. Então, o a para nós é igual a 3, ou seja, o a ele é maior do que 1. Nesse caso, o que vai acontecer é que quando nós colocarmos os valores aqui para calcular, vamos colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu teria o f de menos 1 igual a 3 elevado a menos 1. Ou seja, eu ficaria com 1 sobre 3. O f de menos 2, então aqui seria 1 sobre 3. O f de menos 2 seria 3 elevado a menos 2. Então seria 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Porque o menos, a gente tem que lembrar que ele sempre vai inverter a base. Então aqui eu tenho 1 nono. Então aqui 1 nono. Se eu faço o f de zero, o f de zero vai ser 3 elevado a zero, que é igual a 1. Porque todo número elevado a zero, exceto zero, é igual a 1. O f de 1 vai ser igual a 3 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 3. E, por fim, o f de 2, que vai ser 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9. Se nós colocarmos isso no gráfico, teremos a seguinte situação. Os pontos aí, menos 2 e 1 nono, menos 1 e 1 terço, 0 e 1, 1 e 3, e depois 2 e 9. Então, fazendo aí, ligando esses pontos, nós temos a curva característica, que no caso aí era uma curva crescente. Por que ela vai ser crescente? Porque nossa base era maior do que 1. Agora percebam a diferença. Se nós colocarmos uma base que seja um número no intervalo entre 0 e 1, para a mesma função f de x igual a x, nós teremos a seguinte situação. Vamos pegar aqui f de x igual a 1 terço elevado a x. Essa é a nossa função. Então, podemos perceber que nosso a é igual a 1 terço, e 1 terço é um número que está compreendido entre 0 e 1. Então, nosso a ele vai ser um número compreendido entre 0 e 1. Daí, quando eu colocar os valores, de novo vou colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando eu faço o f de menos 2, eu vou ter 1 terço elevado a menos 2. Isso vai ser, como o menos ele vai inverter a minha base, então eu vou ter 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9. O f de menos 1 vai ser 1 terço elevado a menos 1, de novo o menos inverte a base, 3 elevado a 1, que vai ser 3. Então já tenho aqui 9 e tenho 3. Quando eu faço o f de zero, o f de zero vai me dar exatamente 1 terço elevado a zero, e todo número elevado a zero, exceto zero, é igual a 1. Então, aqui 1. O f de 1 vai ser justamente 1 terço elevado a 1 é igual a ele mesmo, 1 terço. E quando eu faço o f de 2, eu vou ter que 1 terço elevado ao quadrado é justamente 1 nono. Então, aqui, 1 nono. Construindo o gráfico, nós vamos ter o seguinte, os pontos agora vão ser menos 2 e 9, menos 1 e 3, 0 e 1,
1 e 1/3 e 2 e 1/9. Então, quando eu faço a curva característica, eu vou ter essa curva agora começando do infinito e tangenciando o eixo x à medida que o x vai crescendo. Então, quando a é maior que 1, nós temos que a nossa função ela vai ser uma curva característica crescente, que vai começar tangenciando o eixo x e vai caminhar para o infinito. Agora, quando nós temos um f de x que é igual a x e o a fica entre 0 e 1, que é o caso agora que está apresentado aí na tela, então a gente tem uma curva que começa no infinito e vai tangenciando o eixo x à medida que o x vai crescendo. Então aí nossa função é 1/3 elevado a x. Bom, vamos tratar agora das equações exponenciais. O que são as equações exponenciais? São aquelas equações em que a incógnita está presente no expoente. Vamos dar um exemplo aqui rápido. 3 elevado a x é igual a 81. Essa seria uma equação exponencial. Agora temos também 1/5 elevado a x igual a 25. Também seria uma equação exponencial. Percebam que, nos dois casos, é possível observar que nós podemos transformar os números em bases iguais. Ou seja, eu posso criar uma situação em que eu tenha 3 elevado a x igual a 81. Se eu fatorar esse número 81, a fatoração do número 81 é por 3 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 dá 3 e por 3 vai dar 1. Então, isso aqui seria 3/4. Daí o que acontece? O meu x, então, é 4. Do lado direito aqui, a gente tem uma outra possibilidade, que é o seguinte. 1/5 eu posso escrever como 5 elevado a menos 1, elevado a x. Isso vai ser igual a 25. Usando a propriedade aqui, eu tenho que 5 elevado a multiplicação aqui dos dois, né? Porque nós temos a potência de potência, então basta fazer a multiplicação, vai dar menos x. Isso vai ser igual, 25 é 5 ao quadrado. Então eu tenho que menos x vai ser igual a 2. Então o x vai ser igual, multiplicando por menos 1, o x vai ser igual a menos 2. Então, qual que é a ideia? É transformarmos os dois em uma mesma base e a partir daí fazer a comparação dos nossos expoentes. Então ficaria assim. Se eu tenho a elevado a m igual a elevado a n, nós podemos dizer que o meu m é igual ao meu m. Então, o m tem que ser igual ao n para que isso aqui seja uma verdade. Vamos dar mais exemplos aí da nossa situação. Vamos fazer 8 elevado a 1 menos x, isso tem que ser igual a meio. Bom, o 8 a gente já sabe que seria fatorado. E aí, então, eu teria por 4, por 2 daria 2, por 2 daria 1. Então, 2 ao cubo. A gente vai colocar 2 elevado ao cubo e fazer uma potência de potência ali. Aqui do lado direito, a gente já pode colocar 2 elevado a menos 1. Então, ficaria 2. Faríamos ali a potência de potência, que seria simplesmente multiplicar o 3 pelo 1 menos x, ficaria 3 que multiplica 1 menos x. Isso tem que ser igual a 2 elevado a menos 1. Então, 2, aí 3 menos 3x igual a 2 elevado a menos 1. Usando a nossa definição anterior, que a elevado a m é igual a elevado a n, se somente se nós tivermos o m igual ao n, então a gente pode escrever que 3 menos 3x é igual a menos 1. Então aí eu tenho que menos 3x é igual a menos 1 menos 3. Então menos 3x é igual a menos 4. Multiplicando por menos 1, 3x igual a 4, então o x só pode ser 4/3. Então a minha solução, 4/3. Agora, como que seria a inequação, né? A resolução das inequações exponenciais, ela está embasada na resolução da função exponencial. Então, quando nós tratamos aí do estudo das funções exponenciais, a gente tinha que, se o f de x ele é igual a ax
a elevado a x, se ela é crescente, então eu tenho um a maior do que 1. Agora, se o f de x igual a elevado a x for decrescente, então eu tenho meu a entre 0 e 1. E isso é importante porque à medida que o x vai aumentando, o nosso y vai aumentando no primeiro caso, e à medida que o nosso x vai aumentando, o y vai diminuindo no segundo caso. Então, se a gente for fazer o estudo da inequação, a gente vai ter que ter essa mesma característica. Se o a elevado a m for menor que o a elevado a n, isso implica que o m vai ser menor do que o n no caso do a ser maior do que 1. Porque à medida que o x vai crescendo, o y também vai crescendo, né? Agora, quando eu faço a elevado a m menor que a elevado a n, isso implica que o m vai ser maior do que o n no caso do a estar compreendido entre 0 e 1. De novo, voltando aí ao estudo da função, se o a está entre 0 e 1, a função fica decrescente. Então, à medida que eu vou aumentando o meu valor do x, o meu y vai diminuindo. A gente vai tentar colocar essa explicação aí agora num exemplo para ficar mais claro. Então, como que seria isso, né? Colocando aqui no exemplo, vamos fazer 2 elevado a x maior ou igual que 128. Primeira coisa que iremos olhar é qual é a base. E a nossa base aqui vai ser o a igual a 2. Se o a é igual a 2, o a ele é maior do que 1. Então, nós vamos manter a desigualdade. Como que seria isso? 2 elevado a x vai ser maior ou igual. Temos que fatorar o 128. Então, fatorando 128 por 2 vai dar 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, ainda por 2, 2 e por 2, 1. Então, aqui nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado à sétima. Então, nesse caso, eu vou manter a desigualdade, por quê? Porque o meu a é 2 e o a, então, é maior do que 1. Então, ficaria simplesmente com x maior ou igual que 7. Estaríamos com a resolução pronta, nossa solução, x pertencente aos reais, tal que o x seria maior ou igual a 7. Agora, como que ficaria se eu tivesse o exemplo 1/3 elevado a x menor que 1/3 elevado ao quadrado? Bom, nesse caso, nós temos que o nosso a ele é igual a 1/3, a nossa base. E esse a, então, estaria entre 0 e 1. Nesse caso, a nossa desigualdade deveria ser invertida. Então, no caso aqui, as bases já estão iguais. Então, seria x maior que 2. Por quê? Porque quando a base está entre 0 e 1, eu necessariamente preciso inverter a minha desigualdade. Aqui era menor que, agora ficou maior que. E a minha solução seria x pertencente aos reais, tal que o x seja maior do que 2. E aí a gente tem a resolução. Muito obrigado e até a próxima aula.